Namastê, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Em nossa sequência de palestras, o tema que nós escolhemos hoje é contatos extraterrestres. Na próxima semana nós vamos falar sobre como fazer uma vigília ufológica de campo, uma pesquisa de campo na ufologia, né? Então hoje nós vamos falar sobre contatos extraterrestres. A pergunta é: por que os discos voadores, os seres extraterrestres, começaram a aparecer em massa após a Segunda Guerra Mundial? O que está acontecendo com o planeta neste período para que houvesse uma intervenção praticamente maciça no mundo inteiro, né, dos chamados seres extraterrestres? Então, nós vamos conversar sobre essas questões dos contatos, porque os seres extraterrestres resolveram, após esse período, realizar uma série de contatos com a civilização, uma série de contatos com a humanidade, né, a partir de um momento planetário. Eram contatos de abduções, contatos amigáveis, marcas, avistamentos no céu, várias formas de se contatar, dos seres extraterrestres se contatar com a humanidade, como se houvesse um chamado cósmico. No entanto, eles não chegaram a intervir de uma forma objetiva, clara, contundente perante a humanidade. É aquelas aparições, aqueles contatos sorrateiros, aquela né, meio invisível, ou de forma visível para todo mundo ver. Caso da aparição em Washington na década de 50. Na década de 50, em Washington, na capital dos Estados Unidos, nós tivemos uma aparição maciça durante a noite, esquadrilhas de UFOs voando pelos céus, a população toda acordada porque tocava sirene de anti-ataque aéreo, que era logo após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria começando, e os jatos americanos saíam atrás desses objetos não identificados. E eles ficavam por mais de 1 hora fazendo esses voos no céu, essas jogadas no céu. Então todo mundo viu, todo mundo tinha consciência de que realmente o fenômeno era uma coisa real. Não dá para negar mais esse fenômeno. Só que a minha abordagem ela é sempre uma abordagem, vocês vão ver, diferenciada. Ela é esotérica, ela é espiritual. Não é uma abordagem casuística. Ok? Então nós vamos analisar a coisa do ponto de vista espiritual. Eu, por exemplo, eu não consigo ver nenhuma solução para nenhum mistério humano se nós não olharmos pelo aspecto espiritual de nossa existência. Ok? Então, quem são, na verdade, os extraterrestres? Essa é a primeira pergunta muito interessante para se fazer, né? O que eles querem de nós aqui na Terra? Então nós temos que, para compreender essas respostas, nós temos que ter a seguinte visão: quem somos nós? O que nós estamos fazendo nesse planeta aqui? Quando nós respondemos essa pergunta, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, por que nós estamos aqui nesse planeta, eu acredito que fica muito mais fácil entender o que é que os ETs vieram fazer nesse planeta. Será que cada um de nós tem a verdadeira consciência de o que é que vieram fazer nesse planeta? O que é que viemos fazer nesse planeta? Não é verdade? Então eu acho que essas questões são fundamentais. A velha pergunta, né? O que acontece depois da morte? Essas perguntas e essas dúvidas que nós temos, a nossa ciência desconhece totalmente vida após a morte. A nossa ciência não compreende essa realidade cósmica. Mas isso muda tudo. Isso muda tudo, 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 tudo. Acho que a maioria de vocês, esotéricos e espiritualistas, já assistiram o filme Nosso Lar,
né? Ou já leu o livro do Chico Xavier, mas o filme é bastante claro, né? Existe uma vida após a morte. E existe uma sociedade extremamente avançada. Aqui agora, habitando conjuntamente. Então, esta é a chave. Essa é a chave da questão. Essa é a chave do conhecimento. Você tem que fazer a seguinte pergunta. Quando você estava assistindo aquele filme Nosso Lar, todo mundo vivendo naquela cidade, naquela outra dimensão, outra realidade, outra tecnologia. E os ETs? Será que os ETs não andam por lá também? E aquelas naves que vocês iam chegando, descendo na cidade lá, será que elas não vão para as estrelas também? Não vão para o sistema solar? Não saem embora? E será que naquelas dimensões espirituais, não é ali exatamente que está o verdadeiro intercâmbio interestelar? Vamos pensar na seguinte situação. Se os ETs são criaturas muito avançadas, raciocinem comigo. Se eles são criaturas muito inteligentes e muito avançadas, é óbvio que eles também já descobriram a vida após a morte. É óbvio que eles sabem da existência da vida nesses outros planos, nessa outra dimensão. Muito bem. Então, se viesse uma raça inteligente visitar a Terra, eu pergunto, quem eles iriam contatar primeiro? Nós que estamos nas trevas, na superfície desse planeta, ou quem está no comando espiritual das cidades astrais no planeta Terra? Que estão com a verdadeira sabedoria e conhecimento, que são realmente as nossas consciências mais avançadas. Entende? Então essa é a pergunta que a gente tem que ter consciência. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, acompanhem comigo esse raciocínio. Se nós temos aqui a superfície da Terra, o planeta Terra, o nosso velho modelo, né, do projeto Terra, e nós temos, acima da superfície terrestre, né, uma outra dimensão de matéria mais sutil, é que o planeta Terra ele tem várias superfícies. Ele não tem uma superfície só. O planeta Terra ele tem várias superfícies de níveis quânticos de matéria diferenciada. Onde está o homem que nós encarnamos, nessa superfície densa, feita de uma matéria X. Agora existe uma outra matéria mais sutil, muito menos densa, que ela se acumula ao redor do planeta Terra também. E essa matéria existe em vários níveis quânticos. Este é o modelo matemático que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos apresentando aí, para que nós possamos, né? Ó, tem cadeira aqui, ó. Pode vir sentar aqui desse lado aqui, ó. Faz favor, pode ficar à vontade. Fica aqui, ó. É um prazer ter vocês todos aqui, viu? Aí, senta aí com a gente. É isso aí. Ok. Então vamos lá, continuando então. Então o planeta Terra ele não tem uma única superfície. E ele vai ter outras superfícies também. Deixa eu até colocar de outra cor aqui, que é para poder... Ok? Então nós podemos construir uma astrofísica agora muito diferente daquelas que convencionalmente você aprende na escola. Então nessa superfície aqui, estamos nós densos. Nessa outra superfície está as cidades astrais. Você não se lembra que se fala, e pouca gente entende, quando está o filme lá falando, no Chico Xavier está o livro lá também, fala, a cidade do nosso lar se localiza no topo de uma montanha, de uma cadeia montanhosa, assim, 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 assado. Mas, pô, a montanha é onde? Então o planeta Terra, para você ter aquela visão da curvatura do planeta Terra, você tem que estar mais ou menos acima de 500 quilômetros de altura. Então, quando naquele filme mostra, e no livro descreve isso, o André Luiz sai e vê. Então isso significa que a cidade do nosso lar está numa distância muito alta. Por isso que os antigos, todas as tradições esotéricas, religiosas, colocam a ideia do céu para cima, né? Céu para cima e inferno para baixo, porque essa questão de densidade mesmo, né? Material, a densidade estrutural. E aí o umbral que a gente vê lá, que está aquela coisa negra, o umbral fica aqui, ó, ao nosso lado. Nós estamos vivendo uma densidade umbralina. Então o espírito
umbralino muito denso, quando ele morre, ele permanece aqui ao nosso lado, ele não vai para as cidades astrais. Por isso que no próprio filme Nosso Lar, os caras vão lá, resgatam o André Luiz de uma dimensão para levá-lo para um tratamento numa cidade astral. Ok? Então é isso. Então, veja bem, vamos continuar. Então, aqui nós temos planos cada vez mais elevados. Ok? Eu chamo assim de um plano da luz. Aqui eu chamo um penumbral, é uma relação. Aqui o plano dos ascensionados. Né? E nós temos aqui o grande comando, uma grande inteligência que comanda o projeto Terra. Então nós temos que entender que nós somos almas, todos nós somos almas que fomos trazidos de fora. Nós viemos de fora, em grandes grupos de almas, oriundas de várias origens estelares, de várias experiências pela galáxia. E ao chegar, nós vamos sendo instalados nas cidades astrais, na sociedade astral, para posterior experiência de reencarnação na matéria. Viver uma experiência na matéria. O fato dessa experiência na matéria ser alternativa, ser uma experiência não real para a nossa alma, ela é passageira, graças a Deus que ela é passageira. Ela tem um começo, um meio e fim, ela termina. Então eu quero que vocês entendam que tudo que acontece nessa superfície aqui é planejado. Existem esses conselhos superiores que planejam toda a experiência humana aqui. E existem grupos de seres que nós chamamos de conselho kármico, de mestres espirituais, seres mais iluminados, que são responsáveis por preparar a nossa descida, preparar a nossa encarnação aqui na Terra. Ok? Muito bem. Esse projeto Terra, para a gente entender a história do contato extraterrestre, hein? Por um outro ângulo. Senão a gente só for tentar entender o ET daqui para baixo, não sai a resposta, sempre vai haver dúvidas. Se nós imaginarmos a história oculta da Terra, por isso que eu falo que o meu carro-chefe é uma palestra, um seminário chamado Projeto Terra, ou o livro. Em cima disso é que vocês vão entender toda essa visão transcendental e esotérica de nosso trabalho. Tá ok? Muito bem. Aqui, vamos supor que aqui é os dias de hoje. Né? Nós vamos lá, há 2000 anos atrás, nós temos o ano zero da era cristã. Chegando mais ou menos aqui, de zero, nós temos 10.000 anos antes de Cristo. 10.000, hein? E nós vamos ter 15.000 e até 20.000. Vamos pensar assim. Nós entendemos que aqui nós temos um marco profundo e há mais ou menos este ponto aqui, que é 8.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter um outro marco clássico, forte aqui. Períodos de transições planetárias. Aqui nós temos a chegada de hordas evoluídas na Terra, que a gente chama dos capelinos, e vai provocar a grande avanço da civilização atlântica. Ok? Aqui nós temos o cataclisma, o colapso da civilização atlântida. E esse período aqui, nesse período nós temos pós-Atlântida. O período que fica pós-civilização Atlântida, que vai ser a Era da Luz após a Era das Trevas da Atlântida. Tá? Então aqui a Era da Luz. E chega neste ponto aqui, existe o término da Era da Luz. A Era da Luz acaba, os espíritos que estão na superfície terrestre são todos ascensionados e são mandados de volta para as estrelas, para seguirem seu curso cósmico. E a Terra, novamente, neste período, ela passa a receber a Era das Trevas, ou a Era Kármica. Ok? Então, neste período é nós. Agora, nós só vamos chegar aqui, as nossas almas, que estão todas encarnadas aqui, elas chegam neste período. E a maioria chega num período muito próximo, de 2.000 anos para cá.
Muito pouca gente está encarnada desde aquelas épocas nos dias de hoje. Ok? Porque esses bilhões de almas, né, que estão povoando o planeta, hoje 7 bilhões, não são os mesmos que estavam lá atrás. Né? Vieram hordas muito novas repovoar, aumentar a civilização da Terra. E, nos últimos 500 anos dessa civilização aqui, ó, nesse ponto aqui, os últimos 500 anos, vamos imaginar assim, vocês vão ver que nossa civilização tem uma mudança radical, que é o fim da Idade Média e o começo do Renascimento. Perfeito? E vocês vão ver que o último século do século XX, de 1900 para cá, a mudança foi extremamente radical. A ciência teve o seu papel. Ok? E se nós pegarmos, agora vou aumentar aquela escala ali só para a gente poder trabalhar hoje, e vamos pegar aqui 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. Ainda vamos entender o porquê que os ETs começaram a intervir em massa em nosso mundo a partir dessa data. E quem são eles nesse contexto? Aqui, ó, os ETs começaram a intervir em massa. Porque agora nós estamos vivendo a última etapa, o último estágio de nossa civilização, da mesma situação que a Atlântida viveu. Vocês estão percebendo? Olha bem, você liga a televisão, você vê um ataque de gás químico na Síria, matando 1.300 pessoas, crianças, todas mortas, uma barbaridade que você não consegue imaginar. Um ser humano consegue fazer isso com outro ser humano por poder, para manter-se no poder, por estar no poder, por dinheiro, por grana. A vida não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido, isso em pleno século XXI. Você vai perceber que o ser humano está muito ruim, ele está muito denso, está muito materialista. Você sabe por que a partir daqui o ser humano inventiu? Porque aqui explodiu a bomba atômica. A Segunda Guerra Mundial acabou com a construção e com a descoberta da maior de todas as armas já existentes na face da Terra. Uma bomba apocalíptica, uma arma apocalíptica. E a humanidade, após a Segunda Guerra Mundial, começou uma corrida armamentista, a Guerra Fria, tão grande, mas tão violenta, que conseguiram construir um arsenal capaz de destruir o planeta Terra mais de 100 vezes. Então, o planeta está condenado à extinção. Se nós deixarmos que os valores humanos, esses valores humanos que estão aí, material, social e tudo mais, político, econômico, conduzam os destinos de nossa humanidade. Porque nós temos o livre-arbítrio aqui para fazer o que bem entendemos. Até certo ponto. Então, como misturado, veja bem, misturado a todos esses 7 bilhões de habitantes, nós temos muitas almas puras, muitas almas evoluídas, mas que estão mergulhadas em umas trevas profundas devido à condição kármica na qual eles vieram viver essa experiência. Então, o plano superior, esse comando, ele faz uma intervenção, enviando um chamado para essa civilização. Não um, mas vários. Ele encarna avatares. Ele prepara avatares e reencarna avatares. Tipo Chico Xavier, tipo grandes mestres na Índia, tá, vários lugares que começam a criar uma massa crítica espiritual, um chamado espiritual por uma nova consciência, uma nova ordem espiritual. E também convoca, ó, esse comando aqui, que é um comando extraterrestre, que eles são todos aqui. Quando eu falo comando planetário Terra, não é uma pessoa, não é um indivíduo, é um conjunto de raças que operam para coordenar toda a experiência humana na Terra.
E essas raças, aqui nesse plano, nesse ponto, aqui nós temos um intercâmbio interestelar direto. Chega a nave, entra a nave, sai a nave. Aqui é muito comum o intercâmbio extraterrestre. Então, esses caras falaram, nós vamos intervir na superfície do planeta. Dentro do arquétipo que a humanidade vai entender. A humanidade não está preparada a se espiritualmente materializar. O arquétipo da civilização nesta época é naves. É o arquétipo, por exemplo, a nossa civilização estava começando pela astronomia, pela astrofísica, a conhecer o espaço, o cosmos. Os primeiros foguetes estavam sendo lançados após a Segunda Guerra Mundial, sabe? O homem lançando satélites. Em 69 o homem foi para a Lua. Então nós temos uma visão, né? E os filmes de ficção científica, né? Flash Gordon e tal, tudo aqueles filmes de espaço, tal, criou-se um arquétipo na nossa cultura humana de que os ETs só poderiam vir em naves espaciais, certo? Então, esses indivíduos dessas dimensões começaram a criar uma incursão no plano da matéria. No plano da matéria, com a intenção de fazer um chamado para a humanidade. E aí, essas raças operacionais começaram a criar todo tipo de interação. Primeiro, o avistamento de uma luz no céu, andando para lá e para cá, o chamado disco voador. E depois, raptando pessoas mesmo, né? Não, vamos captar essas pessoas, vamos dar um contato direto para elas. E tem as abduções, né? Eu tenho uma série de ufológica que está ali em DVDs, né? Que é chamado casos ufológicos, principais casos ufológicos no mundo. Então, aqui no Brasil nós temos casos famosos de abdução de pessoas, de contato com pessoas, né? No mundo inteiro nós temos assim uma descrição de contatos com pessoas em todos os cantos. As naves apareciam dentro das bases militares da Inglaterra, elas começaram a intervir em todo quanto é canto, mostrando a presença de uma força inimaginável pelas nossas instituições governamentais. Os governos ficavam em papo de aranha a ponto de tornar todo esse tipo de informação secreta, de não permitir que esse tipo de conhecimento chegasse à população, enquanto eles não tivessem o real domínio, o real conhecimento disso. Porque imagine um governo, em sã consciência, chegar ao público e afirmar, olha, existem forças extraterrestres abduzindo pessoas, eles entram, fazem o que querem, e nós não temos nenhuma capacidade militar, nenhuma capacidade de impedi-los de fazer isso. Mostrando uma total impotência, né? Então já um governo não pode fazer isso, ele cria pânico geral, certo? Mas o fato é que isso estava realmente acontecendo constantemente em nosso mundo. Constantemente. Então essas forças começaram a intervir e a dar contatos, dependendo do tipo de pessoa, né? Mas a ideia principal era acordar os seres que estão nas trevas. Porque os seres que estão aqui na superfície, nas trevas, eles não têm a mínima consciência do que está acontecendo aqui em cima. Eles não têm a mínima consciência do universo que está lá fora. A única relação que ele tem é, ele anda de cabeça baixa, assim, ó, no planeta Terra e vivendo suas síndromes, as suas depressões, as suas angústias, né? As suas frustrações afetivas, sexuais, financeiras, econômicas, né? E o único desejo que essas pessoas têm é fazer sucesso, ser feliz, no fundo é ser feliz. Mas o modelo de felicidade que os modelos políticos nos colocam aí, né, é ganhar dinheiro, ter um bom emprego, arrumar dinheiro, né? Ter educação, mas esse tipo de educação, educação babaca, que cria androides, né? Forma androides nas universidades para servir o sistema, que nem um tonto, todo dia lá, né? Sem questionar, só trabalhar, ganha um saláriozinho e você vai ser feliz, vai ser realizado como ser. Ninguém se preocupa com a parte transcendental, com a parte cósmica de nossa alma, de nosso ser. Ninguém se preocupa. Precisa vir ETs das estrelas para acordar esses cornos que estão na superfície, somos nós. Acorda eu, cara, pô. Larga essa vida aí, meu. Fica nessas grandes cidades se matando, presa nos trânsitos tonto, montando empresas para dar em nada, só para ficar sofrendo um ataque cardíaco, não sei, aí com 20 anos de idade. Entendeu?
Ô Cosa, a vida na Terra é para você ser feliz, para você curtir a vida, para você viver, aprender com a vida. Você veio aqui de férias. Você vai morrer. Você tem que entender que você vai morrer. Você vai largar tudo aqui. Então, a verdadeira construção que o homem encarnado deve fazer é uma construção interna. Ok? É por isso que no período da luz aqui, nós temos raros vestígios da civilização da Terra nesse período. Porque exatamente eles não queriam fazer nada aqui. Construir para quê aqui? Não há necessidade de você construir nada aqui se você é um ser espiritual e está de passagem. Você faz só o suficiente para você existir. E aí os indivíduos estão cada vez mais próximos da natureza, curtir a natureza, curtir tudo. Mas o verdadeiro propósito que os extraterrestres impuseram neste período e até os dias de hoje é um grande chamado de despertar da humanidade para uma realidade superior e uma realidade subjetiva da nossa própria experiência humana aqui na Terra. Nas minhas experiências, eu como qualquer outro indivíduo, muito curioso, um cientista, eu era fanático por ufologia. Eu queria entender, eu queria contatar esses caras, eu queria ver esses discos voadores, eu queria fazer tudo isso. Né? Pode deixar. E nós, na década de 60, que época era Hipocampo, São João? 70, 70 e pouco, né? 76, 77. Então nós temos aqui o mestre João, quando a gente chama ali o nosso mestre, e tem a Margarida. Cadê a Margarida? Onde você foi parar, Margarida? Cadê a Margarida? Ah, tá lá fora? Ah, tá aqui. Então, o seu João, aquele que está lá no fundo, depois nós mostramos ele na câmera, e a Margarida que está aqui, nós fazia parte de nosso grupo de ir para o mato, ir para campo, ir atrás de um contato. Certo? Nós tínhamos outros amigos que iam com a gente, outros sensitivos, outros bons médiums também, e o objetivo era criar um contato, criar uma situação de contato. Né? E nós fomos felizes. Nós tivemos os contatos, as coisas apareceram em cima de nós, as luzes ficavam, os seres comunicavam através dos sensitivos. Nós tivemos experiências muito boas, nós contamos, eu contei muitas dessas experiências nos DVDs, umas palestras nossas aqui, sobre o caso Limeira, sabe? Entendeu? O caso do nosso grupo, as histórias do nosso grupo, você está entendendo? E são coisas muito engraçadas. E nós tivemos uma experiência de contato. E essas experiências de contato, nós conversamos muito, muito com os ETs. É horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Para tentar tirar toda o conhecimento, a experiência. Né, seu João? É dia que a Yulan chegava, vamos conversar, professor. Ela chamava de professor. Vamos conversar. É uma ET tem uns 2,5 metros de altura, tá? Elas vêm com uma nave pequena, tal. Às vezes ela tem uma nave charuto muito grande. Às vezes vinha essa nave por perto de nós também. Então, ela sentava, ficava conversando 1 hora, 1 hora e pouco com a gente. Entendeu? E nesse grupo nós tínhamos o quê? Meia dúzia só. Né? Quando eu ia mesmo para o contato, tinha meia dúzia, né, João? Né? Era um grupinho muito pequeno, assim. E nós passamos por experiência. E também os nossos amados irmãozinhos pequenininhos, de 1 metro e... Não, praticamente 90 centímetros de altura, os Greyzinhos. São umas criaturas carinhosas que, me acompanham até hoje, nunca me abandonaram, sempre estão ao nosso lado, né? E eles deixam marcas físicas, deixaram uma marca física no meu quarto ali, da rostinho dele, da carinha deles, depois eu mostro para vocês, está lá na porta. Eles fazem esse tipo de brincadeira com a gente, para mostrar que nós estamos aqui, fisicamente do teu lado, estamos perto, nunca vos abandonamos, vamos continuar o trabalho. E a missão que eles me passaram, né, é exatamente essa, esclarecer quem eles são e qual é o verdadeiro papel dessas inteligências aqui na Terra neste momento. Então, essas inteligências extraterrestres, elas trabalham muito aqui nesses planos astrais, trabalham demais. Toda a tecnologia que existe na cidade Nosso Lar, nas cidades astrais, são tecnologias importadas, vem de fora. São tecnologias que já estão prontas, não é que você precisa descobrir nem fazer. Elas já existem há muito tempo no universo. Elas são trazidas e a gente usa.
Só a superfície da Terra que é um pouco proibida, não se chega a certas coisas, porque isso aqui está sob um plano, sob um controle das inteligências avançadas. Mas você viu quando a gente encarna alguns cientistas, e eles vão fazer merda, né? Vão fazer bomba atômica, vão fazer, sabe? Então precisa tomar muito cuidado com o tipo de conhecimento que você permite que a superfície tenha, porque a pessoa se autodestrói. Porque o conhecimento é poder. E o poder na mão de quem não tem um nível de consciência espiritual elevado é problema. Ele vai escravizar os outros. É exatamente o que nós estamos assistindo lá, que eu acabei de falar para vocês. É inconcebível nesse século você ver um cara que está no poder, possui arma sofisticada e joga essas armas de destruição em massa contra a população inocente. Crianças, animais, tudo, mata todo mundo. Então, é complicado. Então não pode dar mais poder para o ser humano. O ser humano tem que acordar. Ou ele acorda, ou ele vai para o maior colapso da sua civilização dos últimos tempos. E eu não tenho uma outra dúvida. Todas as mensagens extraterrestres que nós recebemos, desde os tempos que nós, vamos falar, desde o tempo lá, era uma. O planeta Terra vai passar por uma grande transformação planetária. É que as pessoas ficam tudo com essas datas proféticas, fica tudo esperando 2012, se frustraram, né? Agora ninguém mais acredita mais em nada, ninguém mais fala em Apocalipse, né? Sabe? Mas as pessoas não perdem por esperar, vão ser pegas todas de surpresa. Pode ter certeza. Nenhum paranormal na Terra, nenhum sensitivo na Terra sabe a data. E não vai receber essa data. Eu tenho essas informações, não vai. Toda a humanidade vai ser pega de surpresa porque é uma lei kármica. Você não pode avisar as pessoas. As pessoas têm que saber o seu curso. E a lei tem que ser igual para todos. Quem está acordado, está acordado. Quem está nas trevas, vai, e aí agora? Vai acordar no dia seguinte, o planeta dele vai estar completamente mudado. Não vai poder trabalhar, tá? Não vai poder trabalhar porque o planeta parou. O dia que a Terra parou. Se houver um holocausto nuclear no Oriente, mesmo que seja lá no Oriente, vocês não vão trabalhar no dia seguinte, porque todos os bancos aqui fecham. As bolsas de valores quebram, os bancos fecham e as empresas param. Ninguém sabe o que vai fazer o dia seguinte, porque ninguém sabe qual é a reação de outros países no day after desses conclaves. Tá? E essas forças extraterrestres, em todos os contatos, isso que é importante. Eu fiz uma pesquisa muito grande na ufologia, não só na nossa experiência, mas vendo o que os outros contatados diziam. Todos os outros contatados tinham uma informação. Primeiro cunho, de ordem crística. Vocês precisam acordar para a alma, para a espiritualidade, para a consciência cósmica. E segundo, apocalíptica. Todas as informações tinham um cunho apocalíptico. Ou seja, o projeto está no fim. Esse ciclo vai acabar. E vai entrar a Era da Luz. Mas ele sempre acaba com a catástrofe. Sempre acaba com um problema muito sério. Porque é muito difícil, do jeito que está, a humanidade acordar espiritualmente de uma hora para outra. Ela não vai acordar. Ela teve 8.000 anos para fazer isso e não fez. Então, é preciso estar consciente. Então as pessoas que gostam de ufologia, que estudam o disco voador, vocês têm que estar consciente de que não é o disco voador que é importante. Os ETs estão um pouco se lixando em passar uma tecnologia para nós, eles não estão nem afim de fazer isso. Você está entendendo? Nós não precisamos de nenhuma tecnologia nova. Nós precisamos é acordar para a nossa verdadeira natureza espiritual. Aí o paradigma do planeta muda. Aí toda a estrutura planetária muda. E, mais cedo ou mais tarde, nós estamos prestes a uma grande intervenção estelar. Pode ter certeza. Todas essas grandes aparições massivas no mundo é uma preparação. Uma preparação da consciência, de uma nova era, uma nova mudança. E pode chegar o momento de termos uma intervenção. De uma forma que a gente nunca sonha. Nunca sonhou antes. Seria interessante, seria, né? A coisa mais interessante é o Fantástico meter o microfone na boca do ET e falar, fale. Né? Você vê o que o ET tem para dizer.
Eu acho que muita gente nesse planeta não gostaria que o ET falasse. Você acha que um presidente que faz todas essas sacanagens, todas essas falcatruas, quer que um ET fale, porque ele vai falar a verdade? Hã? Esse é o ponto-chave da questão. Quem está preparado para a verdade nesse planeta? Se nós somos um planeta envolvido de autoridades corruptas, de autoridades das piores que possam existir na face da Terra, que tem uma culpa no cartório violenta. Será que estão preparados para ouvir o que esses comandos têm para dizer sobre nós? Muito bem. Então eu vou deixar claro que existem várias formas de contato. Como uma inteligência altamente avançada, que sempre esteve nesse controle, quando ela quer preparar uma mudança, como ela faz essa mudança? Como ela criaria essa mudança? Então nós vamos perceber que não é descendo uma nave em praça pública, como no filme O Dia em que a Terra Parou. Tá? Mas o filme O Dia em que a Terra Parou, o segundo filme, esse novo que está aí, é uma porcaria. Ele é uma droga de filme. Ele não tem nada a ver com o primeiro filme. O primeiro filme em preto e branco, lá atrás, da década de 50, que foi maravilhoso, excelente o contexto, a história do filme. Ok? Vocês têm que assistir o primeiro filme, que o ET vem. Essa história, se o ET veio para destruir a Terra, você acha? O ET não veio para destruir a Terra, não tem essa concepção. Né? Ok? O primeiro filme não tem nada disso. Vem um cara, quer conversar com a humanidade, não é ouvido, ele não consegue falar com a humanidade, devido a esse grande transtorno que nós temos aqui, cultural, político, ideológico, cada país tem uma facção, tem uma ideologia. O ET pousa sua nave lá em Washington, né? Aí ele quer falar com a humanidade. Ninguém quer falar com ele. Ninguém está preparado para falar com esse cara. Para ouvir as verdades. E naquele filme, ainda a nossa concepção era de um ET materialista que vinha de um planeta avançado. Mas essa é a concepção muito primitiva do ET. O ET não é um ser assim. E uma concepção muito primitiva de nós mesmos também. Nós não somos esse ser que morreu e acabou. Então nós temos uma realidade subjetiva muito maior. Então, eu vou contar para vocês o que esses ETs estão aprontando. Né? Para uma transformação de uma ação realmente eficiente e altamente avançada, de raças avançadas. Muito bem. A coisa funciona mais ou menos assim. Ó, eu vou tentar simplificar, aquele desenho já está muito sujo, vou fazer outro. Imagine aqui o planeta Terra, a superfície da Terra. Vamos imaginar aqui essa estrutura de comando aqui em cima, ok? Então, essas forças estelares, quando elas querem acordar essa humanidade, criar uma massa crítica interna, eles têm uma tecnologia muito avançada, mas é milhões de anos, é uma coisa que a gente não sonha. Então eles não vão descer com uma nave, parar na sua frente, descer um ET e tentar convencer você de uma realidade maior. Tal. Você está entendendo? Isso é uma puta perda de tempo, é um puta de um saco. Né? Ainda mais ignorante do jeito que nós somos. Você pega um crente na frente, então está perdido. O crente pega a Bíblia e fica na cara do ET. Sabe? Não dá, é impossível. Eles não vão fazer isso porque são raças inteligentes. E nós somos burro. Nós demoramos, nós somos que nem mula, empaca, não vai, demoramos para a gente fazer uma transformação, uma mudança na consciência. Sério, nós temos 8.000 anos aí de história e a gente não consegue mudar. Então essas forças, eles têm uma máquina aqui que eles instalaram já há algum tempo, já faz tempo. É uma máquina que eles chamam, dão um nome de jar, um som meio estranho, que não dá para pronunciar direito aqui, mais ou menos, como é que a gente, é um jar. Eu vou mostrar um outro tipo de contato. Então essa máquina, eles começam a transmitir uma frequência. E ela tem vários canais, vários níveis de canais, eles estão transmitindo. E isso é diretamente na mente das pessoas. Eles têm calibrado a frequência certinha. E aí,
aquelas almas, presta atenção, que está num nível mais elevado espiritualmente, de que já resgatou muitos karmas, que elas começam a acordar de dentro para fora, sob o estímulo dessa alta tecnologia. Eles provocam um contato interno. E não aquele contato que ele vai descer com a nave e vir bater um papo com você. São pessoas que acordam no dia seguinte sobre a sintonia de uma certa energia. Eles começam a ter vontades de buscar certas coisas. De buscar o conhecimento espiritual, de buscar, se interessar, por exemplo, ele vê negócio de ufologia, ele diz, oh, mas que interessante isso, pô, quero saber mais. Ele ouve alguém falar sobre espírito, pô, eu quero saber mais sobre isso. Ou seja, existe um desejo interno que começa a movimentá-lo para este caminho. Eu quero que todos vocês que estão sentados aqui comigo e que estão me ouvindo aí no DVD, no vídeo, faça a seguinte pergunta para vocês. O que te levou a vir aqui assistir a palestra do Lalá? O que te motivou? O que dentro de você realmente está buscando? Vocês estão entendendo? Então essa busca, esse despertar, pode ter certeza que tem um empurrãozinho de uma inteligência muito avançada, provocando essa mudança na vida de vocês. Existe algo dentro de vocês que não está feliz com a vida que vocês estão levando, com o trabalho que vocês têm, com a esposa, com a família que você tem. Existe algo lá dentro que fala, porra, não está certo, eu não estou feliz, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Você está entendendo? Então essa transmissão provoca isso. E então a pessoa começa a se movimentar em busca de respostas. Mas eu falei para vocês que tem vários níveis de transmissão. Então tem este que nós chamamos de o primeiro chamado. Presta atenção nisso, vocês nunca ouviram ninguém falando sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso até hoje. Porque são poucas as pessoas que têm acesso a uns seres extraterrestres que estão nesse processo de comando do Projeto Terra para fazer esse tipo de informação. Para eles, as pessoas estão aí na ufologia discutindo que o ET é mau, que o ET vem aqui invadir a Terra, comer criancinha, sabe, essas coisas todas. Tem reptiliano, tem grey, são tudo, né? E tem o segundo chamado. O segundo chamado é uma transmissão num nível um pouquinho superior. Ele já vai pegar aquelas pessoas que estão no estágio 2. Depois de um tempo, essas pessoas saem na busca, aí vão meditar, vão mudar a sua alimentação, ok? Então essas pessoas começam a criar um outro nível de sintonia. E quando eles acessam essa sintonia, chega uma informação, chega um nível de material que ele sintoniza, que entra no cérebro dele, e ele dá um outro salto de consciência. E esse salto de consciência que é ativado devido à ação de uma grande força externa que está interessado em resgatar a humanidade das trevas. Mas uma ação que vem de dentro para fora. Não existe uma ação mais inteligente do que essa. Porque se o ET pousar com as trevas, os negros vão dar tiro neles. Esses governos instituídos vão mandar míssil, foguete, vão fazer uma guerra contra os caras. Porque o ET vem para transformar. Ele vem para mudar radicalmente os conceitos filosóficos, ideológicos de nossa civilização. Um contato com inteligência avançada provoca uma mudança total. Então, os ETs inteligentes, eles sabem disso, que se eles entrarem direto nas trevas, o conflito é inevitável. Eles não estão aqui para conflito. Certo?
E nós sabemos disso, né, seu João? Quantas pessoas, como morriam de medo do disco voador, via quando a luz parecia no céu, querer morrer, querer sair correndo. As pessoas criam uma situação em certos momentos que não tem pique para enfrentar aquela situação. Sabe? Enfrentar o desconhecido, sem saber. Então a maior parte teme, a maior parte tem medo. A maior parte de vocês tem medo de fantasma, cara. Tem medo de espírito, tem medo de morto. E principalmente às vezes, olha, tem uns absurdos. A mãe de uma pessoa morreu. Não existe pessoa que ela mais amava na vida era a mãe. Agora a mãe morre, fala, ai, se minha mãe aparecia aqui, ai meu Deus, não quero que minha mãe apareça. Porra, você devia rezar todo dia para tua mãe aparecer de noite para você. Estava aparecendo na sua casa conversar com você. Não existe presente mais cósmico do que você vê tua mãe. Não, mas o catolicismo não pode, é morto, é fantasma, é arma penada. Nós estamos muito atrasados nessa questão esotérica e espiritual. A gente teme tudo. A gente não rompeu essa barreira da ignorância ainda das trevas. Então o fato dessas forças saberem do nosso nível, não só de consciência, mas também do nosso nível de inteligência e o nosso nível também psicológico, porque nós somos seres altamente angustiados e deprimidos, na maioria dos seres da face da Terra. A maioria dos seres da face da Terra são criaturas deprimidas, angustiadas e infelizes. Ou seja, o padrão, o perfil psicológico dessas pessoas são muito frágil. Se você mexe, o pessoal, o cara destrói, cara. Você abala aquele negócio, o nego dá um tiro na cabeça, o nego se suicida. O nego vai para droga, vai para bebida, sabe? Porque o nível é muito frágil. Então o ser humano não está preparado para um salto de consciência muito grande. Ele tem uma síndrome. Aqui todo mundo tem síndrome de infância, cara, sexual, afetiva. Freud já explica, né? Nós estamos uma sociedade de doentes mentais. Entendeu? De neuróticos, perturbados. Certo? E só fazer uma pesquisa quanto a gente toma remédio para dormir. Você vai ver que o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo dessa porcaria. Rivotril das vidas aí, né? Entendeu? Você vai ver que é verdade. E os médicos, à base desse remédio, os próprios médicos. E quanto terapeuta doido eu não conheço. Né, Loira? Terapeuta que precisa de terapeuta, de terapia. Então, na verdade, quando você entrar no segundo chamado, na segunda sintonia, você já está no patamar. E essa transição tem terceira e quarta. Quando vocês chegarem na quarta, eles aparecem para vocês. Tá? Quando nós estivermos sintonizados nesse quarto nível, eles escolhem vocês para um contato mais interno, mais profundo. A ponto de tirar você do corpo e levar você lá para cima com eles. Tira você do corpo aqui, ó, tá dormindo, leva você. Leva você para conhecer onde eles vivem, quem são, como é que são, a apresentar. Isso o seu próprio mestre espiritual, seu próprio mentor kármico, que programou a sua encarnação na Terra, está junto, operando junto. Certo? As grandes inteligências aqui da astral sabem tudo isso que está acontecendo. Os conselhos kármicos sabem o que está acontecendo aqui. Essa é uma forma de contato muito avançada. Porque essas maneiras de contato, por exemplo, eu, hoje em dia, né, eu não tenho nenhum, você pode ver os meus amigos aqui, eu não faço mais ir para o campo para esperar vir um disco voador. Essa aqui foi a minha primeira etapa lá atrás, há 30, 40 anos atrás. Entendeu? Eu não preciso mais disso. Eu não preciso que os meus amigos andam comigo o tempo todo. Né, Margar? Não anda com nós o tempo todo? Está sempre do nosso lado? E estão aqui agora, tem mais essa. Estão por perto. Entendeu? Então, na verdade, nós estamos numa etapa do processo que nós temos apenas que começar a trabalhar conjuntamente com eles, numa missão mesmo de acordar a nossa humanidade, acordar a nossa civilização. Entendeu? Então, as nossas palestras são sementes que as pessoas que estão neste mundo aí afora, elas ouvem você falar, elas sintonizam, porque elas estão nesse chamado, elas receberam essa informação. Só que esse chamado ele é tão sutil dentro da gente, que você não sabe que ele veio de fora, que ele não sabe que é uma coisa poder, mas você acha que é coisa que está vindo dentro de você, despertou dentro de você, e você quer uma resposta. Você quer se movimentar para compreender a si mesmo nesse contexto maior. Entende?
Então é super importante que a gente compreenda este momento planetário. Tá? Esse é o momento planetário em que antes não existia isso aqui. Certo? Porque a humanidade, há menos de 50, 100 anos atrás, jamais pensava em ET. Ela estava num processo kármico ainda, né? Mas quando ela chegou nesse último período, que a bomba nuclear foi detonada, que nós estamos no último período da civilização, você vê que nos últimos 50 anos, nós tivemos um avanço tecnológico incrível na nossa civilização. A transformação do mundo foi uma coisa louca. E a superpopulação também, né? Nos últimos 200 anos, nós fizemos fio aqui na Terra do que não fizemos em 8 mil. Em 8 mil anos de civilização, nós não conseguimos povoar o planeta com tantos bilhões de almas. É como se a maior parte das almas que estivessem no astral quisessem viver a sua última experiência neste período planetário Terra, e a encarnação se deu em massa. Porque algo vai acontecer. Algo tem que acontecer para mudar radicalmente, né, os contornos da história de nossa civilização. E aguardem, isso vai acontecer. Mas não espere que isso aconteça para você criar as suas próprias mudanças. Não. As nossas próprias mudanças, elas têm que acontecer agora. Nós temos que entender esse contato com as estrelas. Tá? E pode ter certeza numa coisa. Todos os filmes que vocês assistem no cinema, na televisão, de ficção científica, que envolvem os ETs, estão profundamente errados. Tudo que está ali não tem nada a ver com ET. Jornada nas Estrelas, por exemplo. O Spock, os ETs, não tem nada a ver. Os ETs não têm nada daquilo. Ok? Os ETs são criaturas que vivem fora da matéria. O segredo é esse, é fora da matéria. Estava vendo um documentário de grandes cientistas do mundo, onde está a física atual hoje, né? Tentando entender, porque a gente já está descobrindo planetas em outras estrelas, aquela coisa toda, né? E os caras sonhando, pô, quando que a gente vai fazer uma viagem interestelar, né? Sair do nosso sistema solar. E aí ele vem com aquelas teorias babaca, né? Não, porque Einstein não permite, né? Vai demorar tantos milhares de anos. Meu, a física nossa é uma física primitiva de criança. Nós estamos engatinhando, nós não sabemos que não é nada nem o ar do que o universo. Agora, essas forças todas sabem. Essas navegam pelo universo, não tem esses problemas relativísticos, não. Entendeu? Então, nós temos que entender que os ETs estão aqui, sim. E a hora que eles derem o contato, cai toda essa rede de paradigma da física, todas as barreiras que a física impôs à nossa mente, elas vão ser dissipadas. É que a maior parte dos físicos não querem ver esse lado da ufologia. Porque eles teriam que mudar toda a sua física para explicar a própria presença desses ETs aqui. Então é muito complexo. Né? No entanto, a ciência só vai mudar o planeta. E no meu ponto de vista, a ciência não vai acordar a tempo. Ela não é a ciência que vai fazer essa revolução. Não é. Ela vai partir de outros campos. A manifestação da espiritualidade no mundo e a tomada de consciência da espiritualidade no mundo é o que eu disse para você, elas estão vindo de uma força muito superior, despertando dentro das pessoas. Você está entendendo? Não é as instituições científicas que vão fazer essa revolução óbvia. Que todas as religiões já vêm discutindo isso desde a pré-história. Entendeu? Então nós não podemos deixar na mão do cientista, nem devemos deixar, porque não são pessoas preparadas para isso. Eu conheço cientistas, não são pessoas preparadas para isso. Né? Depois que você vê o que os caras fazem com armas e tudo mais, eles não são preparados para ter esses poderes. E não é através dele que essa revolução vai acontecer. E não é através do governo que essa revolução vai acontecer. Porque todos os governos sabem disso, todos os governos conhecem as forças extraterrestres e o povo fica na ignorância. Nenhum conhecimento, nenhuma discussão é feita, nada é passado. Entendeu? Então eu acredito no seguinte, que o maior de todos os contatos é começar a fazer meditação em casa. Tá? Vocês vão ver que na próxima aula que eu estiver falando sobre como fazer uma vigília ufológica, uma pesquisa de campo, ir a campo, vocês vão ver qual que é a mudança de metodologia. É bem diferente. Nós vamos de um jeito diferente. Nós vamos sentar, nós vamos entrar para dentro de nós, nós vamos entender
né? Nós vamos trazer os ETs próximos a nós, eles vão estar ao nosso lado, e ali nós vamos ter uma interrelação, uma relação sutil de energias, de vibrações em nossas mentes. Essa é uma maneira mais avançada de se fazer uma pesquisa de campo. Não é pegar um binóculo, uma câmera fotográfica e ficar lá que nem tonto olhando para o céu, ver se o disco voador aparece. Que disco voador é o que menos importa na ufologia. O objeto não tem sentido, ele é uma máquina. O importante é quem está lá dentro. É o cara que está lá dentro que é importante. Então você tem que ter fascínio, não pelo objeto. Você tem que ter fascínio pelo que aquele cara que está dentro do disco voador vai falar para você. Que tipo de mudança ele vai provocar em você. Porque um contato com uma inteligência avançada... Se você entrar em contato com qualquer mestre aqui na Terra avançado, ele já vai mudar a sua cabeça, ele já vai mudar o teu ser de ponta cabeça. Agora imagine você entrar em contato com um cara desse. Você nunca vai voltar o mesmo. E eu digo para vocês, todos os caras que foram abduzidos, entraram numa nave, entraram com contato com essas inteligências, quando voltaram para cá não conseguiam trabalhar no dia seguinte. A gente chama isso de síndrome do contatado. Ele entra em parafuso, ele entra em pânico. Vocês se lembram do famoso filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Que mostra claramente isso, a síndrome do contatado, com o Richard Dreyfuss, que ele fica louco, ele tem aquele contato, ele vê o esquadrão, aí ele volta para a família dele, né? A família dele, aquela família nas trevas, aquela família americana babaca, né? Todo igual. E ele fala, como é que ele vai mostrar para aquela família, para aquelas pessoas, a realidade que ele foi obrigado a ver? Ele fica louco, você vê que ele pira na maionese. Mas, vocês perceberam que, de uma certa forma, os ETs implantaram um contato interno dentro delas? Lembra aquela moça que fazia o desenho? E ele fazia aquelas coisas? Isso significava uma implantação de um mecanismo psicológico interno, que é um chamado para o grande contato. O filme foi isso. Aí eles foram, todo mundo correndo, os paranormais, os sensitivos, você viu que foi todo mundo lá na base, foram chamados lá porque ela ia ter um grande contato. Só que isso é babaquice, né? O filme americano criou uma babaquice geral, porque não é um lugar específico que você vai atrás dos ETs para ter um contato. O contato é interno. Você pode fazer dentro da sua casa, em qualquer lugar. E eu vou mostrar para vocês que é em qualquer lugar. Porque eu vou mostrar para vocês uma impregnação que eles fizeram na porta do meu quarto. Isso há mais ou menos uma semana antes do carnaval. Depois eu vou explicar para vocês em off aqui. Porque eu não gosto de mostrar isso. Não está na internet, não foi para nenhum lugar. Por quê? Porque eu não faço isso. Porque essa é uma coisa muito sutil. É uma mensagem que eles usam muito sutil. Que se eu colocar isso em massa, as pessoas, Laércio falsificou, que o Laércio que desenhou aquela porcaria. Eu não tenho o mínimo interesse em fazer isso. Você está entendendo? Saca? Então, é uma coisa particular. Eu mostro para quem está aqui, as pessoas que vêm até mim, em particular, que gostam do assunto, que querem aprender sobre o assunto. E é uma prova de que eles estão aqui. Eles não estão dentro do disco voador lá em cima, no céu voando, longe de nós. Eles estão muito mais perto de nós do que vocês possam imaginar. E a ação deles, vocês vão sentir essa força deles a partir do momento que vocês relaxar, fazer uma meditação, voltar para dentro e tentar entrar em sintonia com esse primeiro chamado. Vocês vão ver como que eles vão mexer com você, essas forças. Você não é mais o mesmo. Ok? E você vai entrando em cada nível. Aí chega num nível que é o nível do verdadeiro encontro, né? Eu vou dizer, o quarto nível é o contato. Você está preparado? Aí eles já sabem que você está pronto. Que os seus passos já foram dados, né? Aí eles dão de alguma forma aparecer para você, sabe? Aparecem em sonho para você, levam você em algum lugar, traz você de volta. Né? Mas aí é uma coisa muito interessante. Eu lembro que nós fizemos uma pesquisa uma vez, estava eu, a Margarida, acho que o seu João e o Gilson, mais 4. Não sei se você se lembra, seu João, que nós fomos lá, sentamos no campo nós 4, aí a nave veio, aí desceu um cara lá de cima e levou o Gilson carregado numa cadeirinha, lembra? Você lembra disso? Né? O ET veio, tira o Gilson do corpo, o Gilson desmaia, e ele é levado, 2 ETs levam ele até dentro da nave, fica 40 minutos, depois traz ele de volta. Entendeu?
assim por diante. E com a Margarida é a mesma coisa. Eles vêm e pegam a Margarida e levam para dentro da nave para dar uma olhada lá como é que é por dentro. É. Depois eu vou chamar você aqui, Margarida, para você contar. Que você falar assim no microfone, ninguém escuta. Se você falar aí, ninguém escuta no microfone que está ouvindo a palestra. Depois eu vou chamar você para você falar aqui. Para você contar a história para nós. Entendeu? Então, nós já vivemos muitas experiências envolvendo as coisas físicas e ao mesmo tempo coisas espirituais, conjuntas. Né? Tem histórias muito interessantes que estão gravadas naquela fita. Sabe, que ia para o campo ela vinha falando línguas estranhas que ninguém entendia. Né? Depois o ET explicava que era a língua dele, entendeu? Mas nós vivemos experiências maravilhosas. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o verdadeiro contato que essas inteligências estão tentando fazer conosco é um contato dentro de nós, é um contato que provoca uma mudança verdadeira. Esse é o verdadeiro contato que eles querem dar para nós. Por isso que eles não estão em massa aí, escoador descendo tudo quanto é lado. Eles não vão fazer esse tipo de operação, porque isso seria uma intervenção na lei do karma. E nós temos o nosso livre-arbítrio para nós fazermos as escolhas. Mas aqui, eles dão uma pequena semente e nós ainda temos o livre-arbítrio. A semente está lá, a vontade está lá, você tem a escolha. Você vai ou não seguir a luz? Você quer ou não seguir? Se você seguir essa luz, esse chamado, nós vamos abrindo as portas, nós vamos criar mudanças em você. Mas isso é você ainda tem a escolha. Eles são tão sutis nesse ponto de não criar uma imposição. Nós não somos androides, nem escravos na mão deles. Senão você fala, eles estão manipulando a gente, é antiético. Não, eles não estão manipulando. Eles estão, não confundam esse tipo de manifestação com uma manipulação. Porque aqui eles dão a oportunidade de nós fazermos a escolha. Não há uma imposição como a faculdade faz. A faculdade não dá uma imposição para você, não. Você entra lá, você vai fazer química, você vai estudar química e você vai trabalhar com químico, você vai ser engenheiro. É isso que você quer, não tem saída. Eles não dão nenhuma margem para você fazer mudanças depois. Você não muda seu rótulo assim tão fácil. Entendeu? Nós somos escravizados dentro do modelo de valores nesse mundo. Então eu quero que vocês entendam que os ETs não estão criando esse mecanismo de manipulação. Eles estão criando a oportunidade de nós nos conectarmos com a verdadeira sabedoria cósmica, com a verdadeira sabedoria que é um despertar da nossa própria alma. Eles estão provocando um despertar da nossa própria consciência. Ok? Então é isso. Então por hoje é só. Desejo a todos muita paz. Namastê e até um próximo encontro. Namastê.